filha pela medicina, pelas mãos do médico, mas percebendo ele que a situação da sua filha se agravava cada vez mais, ele vai tomar uma decisão, e essa decisão só alguém muito desesperado ou com um coração muito humilde poderia tomar. Ele decide procurar a pessoa de Jesus Cristo. Quer saber, nesse tempo ele era rejeitado pelos líderes religiosos, pois eles não aceitavam que Jesus ele era o Messias, e toda pessoa que confessasse que Jesus era o Messias, ele acabava atravessando algumas represálias, algumas dificuldades. Quando lemos o livro de João, no Evangelho, no seu capítulo 9, nós veremos que ali tem um cego de nascença. Os discípulos de Jesus indagaram a ele e disseram: Senhor, quem pecou, este ou seus pais, para que ele pudesse nascer cego? Jesus disse: ninguém pecou, mas isso aconteceu para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Depois que Jesus cuspiu na terra, fez o lodo, passou nos seus olhos e mandou ele se lavar, após estar enxergando, essa notícia começou a ser espalhada, a ponto dos religiosos indagarem a família desse homem a respeito daquilo que tinha acontecido, pois a família dele tinha acesso à sinagoga e não queriam perder esse acesso, e por não querer perder o acesso disseram: olha, ele é nosso filho, nasceu cego, agora como vê, nós não sabemos. E esse homem, após saber que foi Jesus que o curou, não o nega, pelo contrário, continua mantendo a sua fé nele, dizendo que crê em Jesus. E os seus pais só não assumem a responsabilidade por medo de perder. Quando lemos João no seu capítulo 3, nós vemos um homem cujo seu nome é Nicodemos. Esse homem é um doutor da lei que, por sua vez, também tinha dúvidas acerca de Jesus, mas cria que Jesus tinha vindo de Deus, e por esse motivo ele vai sair à noite para procurar a Jesus, para que ninguém o pudesse ver falando com o mestre, e isso com medo de perder a sua posição, as suas conexões com os religiosos. Esse Jairo é um príncipe da sinagoga. Ele olha para a situação dentro da sua casa e a situação está o colocando em desespero. Ele procura a medicina e a medicina não consegue dar jeito. Não há um religioso que o cerque, com que ele tenha conexão, que consiga dar jeito no seu problema. Só que ele se lembra de tudo que Jesus já fez e de tudo que os homens falavam acerca e a respeito de Jesus, de quantas pessoas Jesus já havia curado, e com isso ele precisava tomar uma atitude na sua vida, atitude essa que poderia comprometer a sua relação com os religiosos da época, quebrar algumas conexões e até sofrer a expulsão ou a exclusão no meio religioso. Mas ele olhou para sua filha e é notório que a sua filha é o amor da sua vida. Então ele tem que tomar uma decisão: ou deixa a sua filha morrer dentro de casa para manter as suas conexões, ou ele se desprende, abre mão e vai correr até Jesus. E é claro que, sendo ele um homem humilde e inteligente, ou conduzido pelo desespero, ele escolhe ir atrás de Jesus, mesmo colocando tudo isso em risco. E a primeira coisa que ele faz
ao chegar até Jesus, é se esquecer ou se esvaziar de quem é. Ele poderia ter chegado até o Senhor de pé e falar com o Senhor da mesma altura, mas ele prefere humilhar-se, colocando-se de joelho, reconhecendo o senhorio de Cristo, abrindo mão de quem é e dizendo: Senhor, eu preciso que o Senhor entre hoje na minha casa, porque a minha filha, ela está enferma. Resumindo, se ninguém fizer nada ou se o Senhor não fizer nada, eu vou perder a minha filha. Perceba que a decisão e a atitude que ele está tomando é uma atitude pública, e é claro que, sendo uma atitude pública, isso vai impactar aqueles que estão vendo o que Jairo está fazendo diante de Jesus. Essa notícia, consequentemente, vai chegar nos religiosos, só que no pensamento de Jairo, ele não está preocupado aonde essa notícia vai chegar, que impacto isso terá, ou que impacto esse comportamento dele terá. A maior preocupação de Jairo é com a sua casa, com a sua família. O que Jairo não quer perder é a sua filha. Perdendo aquelas coisas, para ele pareceu ser indiferente, uma vez que a sua casa se mantesse intacta. E eu sei que por muitas vezes algumas pessoas colocam a sua casa, a sua família à beira do precipício por causa do seu orgulho ou por causa das suas conexões, com medo de perder, com medo de abandonar, com medo de deixar ir, ou com medo de perder. Só que Jairo revela para nós que a família para ele era a sua prioridade. Aleluia. E sendo a família para ele a prioridade, ele decidiu abrir mão do seu orgulho, abrir mão das conexões para manter a sua casa de pé. E aqui eu quero abrir um parêntese com os irmãos, porque algumas pessoas estão tratando a família como se a família fosse algo descartável. Já não valorizam mais o momento na mesa com a sua família, já não valorizam mais o momento com a sua esposa ou com o seu esposo, pela intriga ou pela briga, preferem manter o orgulho do que se reconectar, abrindo mão para pedir perdão, porque enquanto temos disponível 24 horas, tratamos como se não fosse nada. Mas quando percebemos que as coisas estão esvaindo-se pelos nossos dedos, é nessa hora que o orgulho ele bate em retirada do nosso coração. Mas algumas pessoas, até na beira do precipício, preferem manter o orgulho enfiado dentro do seu coração. Não conseguem abrir mão para pedir perdão, não conseguem se humilhar para se reconectar ao outro, porque para ele ser superior, ou para ela ser superior, mostrar que eu estou no controle, mostrar que é do meu jeito, mostrar que é da minha forma, porque se não for do meu jeito, se não for da minha forma, não será de forma nenhuma. Abre mão do casamento, do filho, da família, como se fosse algo descartável, até porque é assim que algumas pessoas estão tratando hoje aquilo que é sagrado, como algo descartável. Acaba-se como hoje, reconecta-se a outra amanhã, e vai se trocando como se não fosse nada, porque para alguns é melhor manter a posição, é melhor manter as alianças fora de casa, do que lutar para reconquistar ou restabelecer a sua família. Mas já olhou para dentro de si e ele entendeu do que me valerá a posição social fora de casa, do que me valerá todas essas regalias fora da minha casa, se eu não tiver ao meu lado quem eu quero que esteja
terceiro lugar, a igreja. Carlos, e como é que funciona isso? É que algumas pessoas aprenderam a vir para a igreja, aprenderam a entrar dentro de quatro paredes, aprenderam a servir a igreja, mas não aprenderam a servir a sua família, não aprenderam a servir a sua própria casa. Jairo era aquele que servia na sinagoga, Jairo era aquele que pegava o livro, e ele pegava o livro para que as pessoas pudessem ler, era um administrador. Porém, assim como ele era no templo ou na sinagoga, alguém com responsabilidade e com zelo, ele também era assim dentro da sua própria casa. Porque o que acontece na verdade é que algumas pessoas amam mais a igreja ou o tempo na igreja do que o tempo com a sua família. Se o pastor grita, vem, ele vem. Se o obreiro fala, vem, ele vem. Na igreja ele perdoa, na igreja ele abraça, na igreja ele sorri, na igreja ele estende a mão, na igreja ele dá atenção para os obreiros, para os amigos e para o culto. Só que dentro de casa não consegue dar atenção para aquilo que o outro está comunicando a ele, porque trata como se fosse algo descartável. Mas quando o cara percebe que está na hora, ele pensou, opa, eu preciso tomar uma decisão rápida, porque se eu não tomar uma decisão agora, rápida, eu vou perder aquilo que eu mais amo. E parece que algumas pessoas só remunham o amor dentro de si quando percebem que vão perder. Alguns casais só dão valor ao outro quando percebem que vão perder. Quando a porta se fecha, o amor reacende. Quando o filho se vai, o amor reacende. Quando a mãe se vai, então, meu Deus do céu, o filho honra a mãe a vida inteira. Mas quando a mãe vai, é mamãe te amo, teu amor da minha vida. Porque para alguns o amor só é evidenciado quando se perde. Mas ela percebeu, eu não quero perder. E eu sei que para não perder, eu tenho que me humilhar agora. Aleluia! E alguns ainda não entenderam que se não se humilharem agora, vão perder. Meu Senhor da glória! Vão perder a família, vão perder a comunhão da igreja, e principalmente vão perder a comunhão com uma pessoa do Espírito Santo de Deus. Oh, Jesus! Ele percebe que se humilhar custaria caro para ele, mas nada custaria mais caro que perder aquele que ele mais amava na vida. Meu Senhor da glória! Até porque toda renúncia ela tem um preço, mas ele vai. E quando ele se humilha na mesma hora, Jesus levantou e falou, vou para tua casa. Aleluia! Só que no caminho para a casa dele, você conhece a história, uma mulher aparece no cenário e parou Jesus. Só que você imagina como está a mente do Jairo. Eu tenho pressa, eu preciso que ele vá, eu preciso que ele chegue. Só que no caminho a mulher aparece. Jesus para dar atenção para a mulher. E imagina a mente, eu tenho pressa, mas preciso esperar. Eu tenho pressa, mas preciso esperar. Eu não estou acostumado com esse negócio de espera, porque lá na sinagoga quem manda sou eu, o principal sou eu. Então se eu falo X, vai ser X. Se eu falo vou chegar a tal hora, eu vou chegar a tal hora. O principal sou eu, quem manda lá sou eu, quem dá as diretrizes lá sou eu. Porém, quando ele se humilha diante de Jesus de joelho, ele está abrindo mão de quem é, para falar, é o Senhor que assumiu o controle da situação. Quando Jesus falou, era dizendo para ele, tu não está no controle de nada aqui, espera, porque dessa vez, quem determina a hora que vai chegar sou eu, e como será feito sou eu, e eu decidi parar aqui agora. Glória! Oh, Espírito Santo! E o Jairo que faz, ele para e espera. E por que para e espera? Porque ele sabe que o único meio para salvar a filha estava ali parado. No deserto, os hebreus só se moviam quando a nuvem se movia.
Se a nuvem para, a gente para. E como é que funciona isso? É porque Ele está no controle. Aleluia. E Jairo precisa se submeter a Ele. Glória a Deus. E já percebeu que tem hora que é isso que Jesus faz conosco? A gente está numa pressa terrível, acelerado no extremo, querendo um negócio para amanhã, e o céu olha para nós e diz: espera. Deus, Senhor da glória. E é nessa hora que parece que algumas portas do nosso caminho vão se abrir, porque no tempo da espera muitas portas se abrem em meio ao nosso desespero. Só que já é tão inteligente que ele sabe que voltar para casa sem Jesus é a mesma coisa que nada. Meu Deus. Ou eu chego lá com ele, ou eu não chego lá, porque voltar sozinho, eu não tenho controle sobre nada. A enfermidade, eu não tenho controle sobre essa enfermidade, eu não tenho controle sobre essa dor, eu não tenho mais controle sobre essa angústia, mas ele está aqui, ele tem controle. Ou eu chego lá com ele, ou é melhor eu ficar aqui, porque isso sem ele não valerá de nada. E tem gente que não entendeu isso ainda. Meu Deus. E entrar aqui e voltar sem ele, não muda nada. Vir pra cá e voltar sem ele, resolve nada. Meu Deus. Mas quem entra para buscar ele, se submete por ele e volta para casa com ele, pode ter certeza que ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E no tempo que ele para, alguém vem da casa do Jairo, amigo do Jairo, e fala: ô Jairo, a gente estava te procurando, rapaz. Incomoda mais o mestre não, porque a tua filha Jairo acabou de morrer. Imagina a mente do Jairo. Eu esperei para alguém chegar para mim e falar que morreu, que não tem mais jeito do negócio, porque a gente é dessa maneira. A gente olha para nosso Senhor do jeito que está, não tem mais como piorar. Daqui para pior não fica. Mas percebeu que sempre piora um pouquinho mais? Quando nós decidimos se submeter a Jesus. Olha, já a menina morreu, imaginou um impacto no coração. Incomoda-lhe mais não, porque as pessoas que vieram para falar com o Jairo não tinham noção de quem era o Jesus. Que o Jairo saiu de casa para buscar socorro. Meu Deus. Coisa linda, Pai. Para muita gente o pastor era apenas um curandeiro, para outros era apenas um bom pregador, para outros um profeta, mas ele nos revela que ele é muito mais que um curandeiro, que um profeta, ou que um bom pregador. Ele revela para nós: Jairo, crê somente, é mais ou menos Jairo, fica tranquilo, Meu Deus. eu vou com você para a tua casa. Aleluia. Jairo poderia ter dado ouvido para a multidão e para Jesus. Tem jeito não, pode ficar aí, estou indo para casa, chego, não resolve nada, e sair correndo desesperado. Mas Jairo ouve duas vozes e decidiu escolher uma. Aleluia. E a que ele escolheu foi: crer somente. Oh, Já percebeu que quando a aflição começa a afetar, algumas vozes começam a gritar no nosso ouvido: Meu Senhor, abandona, larga, deixa, sai correndo, se desespera, troca na frente do carro, abandona esse trabalho, entrega esse ministério, abandona esse menino, larga esse casamento. Só que Jesus liberou uma palavra dizendo: Jairo, somente. Eu sei que está calmo, mas por favor, antes de pregar, olha para esse crente ao seu lado, o mais bonito que você encontrar, e diga para ele: creia somente. Pode ficar melhor, diga para ele: creia somente. Ele está indo lá para a tua casa. Creia! Vocês disseram que morreu, disseram
Jesus, vamos lá, vamos embora, Senhor. E lá vai Jairo com Jesus. Quando chega na porta da casa, está assim de gente. Estudiosos dizem que naquele dia, ali chorando, tinha até as carpideiras. E alguém acha que as carpideiras eram para o mal, mas não era para mal. Todo enterro de gente importante, elas estavam lá. Para quê? Para chorar, espernear, para que o povo entendesse. Ali morreu alguém importante. Alguém importante acabou de morrer. Tem choro. Mas quando Jesus chegou, ele falou: Jairo, pode ficar tranquilo, tá? Sua filha não morreu não. Ela está dormindo. Quem já tinha visto a pulsação? A menina começou a mudar de cor, pé gelado, mão gelada, começaram a gargalhar. Ele está maluco, tentando escarnecer de Jesus, mas a Bíblia diz que dele ninguém escarnece. Aleluia. Ele fala: Jairo, faz o seguinte, pega todo mundo aí e coloca todo mundo para fora. E Jairo tem que tomar uma decisão. Qual? Ser corajoso, olhar para todo mundo que estava ali e não deveria estar e falar: sai todo mundo daí agora, para Jesus entrar. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, Jesus não entra enquanto eles não saem. Ele falou: Jairo, bota todo mundo para fora para ele entrar. Porque é assim que acontece. Até para ele entrar, ele exigiu algo de Jairo. Jairo, coloca para fora para eu entrar. Como Jairo entende que precisa agora tomar uma nova decisão, ele fala: rapaz, já me ajoelhei lá, te esperei, ouvi que estava morta, esperei de novo, trouxe o Senhor para cá, eu não quero nem saber de quem está aqui dentro. Sai você, me dá licença, mas sai você, porque eu não vou deixar ninguém atrapalhar o acesso de Jesus dentro da minha casa. Existem algumas coisas que impedem o acesso de Deus em casa. E que Ele está falando para nós: coloca isso para fora da tua casa. No resumo, um monte de gente junta, estava tudo em desordem. O que está falando? Jairo, coloca essa casa em ordem, põe todo mundo para fora. Quando todo mundo sai, aí é a hora que ele entra: Pedro, Tiago, João, vem comigo. Quando ele chega lá, está Jairo, está a mãe da menina. E ele fala: menina, ô menina, está ali, está tudo, menina, faz o seguinte, se levanta. E na mesma hora, a menina levantou. Glória a Deus. Olha a dificuldade até Jesus chegar lá, mas olha a simplicidade que ele tem para fazer acontecer. Meu Deus. Glória a Jesus. Pela dificuldade que nós atravessamos, alguém deduziu: se está difícil assim, é porque é difícil para ele fazer. Mas um dia alguém entrou dentro da casa dele, em Cafarnaum, pegaram um paralítico. Os amigos pegaram, desceram pelo telhado, e quando ele chegou lá embaixo, ele falou: meu filho, teus pecados estão perdoados. Os fariseus, vendo isso, começaram a pensar: quem ele pensa que é? Para perdoar até pecado. Jesus fala: o que é mais difícil para vocês? Curar o paralítico? Ou dizer para ele: perdoado estão os seus pecados, para que saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar? Homem, se levanta. Aleluia. Olha o nível da simplicidade. Glória a Deus. Eu sei que o negócio está apertado para você, eu sei que a prova está terrível, mas é porque
Porque primeiro, Ele quer nos fazer reconhecer quem Ele é. Segundo, Ele precisa nos mostrar aquilo que está na nossa vida e que não deveria estar. Terceiro, Ele revela para nós a simplicidade que Ele tem para operar aquilo que Ele quer fazer. Ele tem poder para liberar uma palavra agora e aquele menino voltar para casa. Ele tem poder para liberar uma palavra agora, o casamento ser restituído. Não tem coisa difícil para Deus. Tem difícil. E quando nós examinamos o texto, percebemos que a maior dificuldade era permanecer pleno até o final. E essa sempre foi a nossa maior dificuldade. Permanecer crendo até o final. Porque crer de verdade é difícil, irmão. Pois quanto mais a gente vai, parece que pior fica o negócio. Mas quando ele chega, é tão simples de resolver para ele. Menina, levanta. E na mesma hora a menina se levantou. Quando a menina levantou, ele falou: olha, pega a idade de comer para ela. É mais ou menos assim. Eu já entrei na tua casa, curei sua filha. Aliás, ressuscitei ela. Ela está de pé. E agora? Vocês cuidem dela. É Jesus dando para eles a oportunidade de cuidar ou voltar a cuidar outra vez daquilo que eles haviam perdido, pois a menina havia morrido. E esse culto é uma sexta-feira profética. E eu quero, pela autoridade do Espírito Santo de Deus, liberar hoje sobre a vida de alguém, que o céu te conceda uma nova oportunidade de cuidar de gente que você perdeu ainda em vida. Se é o casamento, se é o ministério, se é o filho, se é a própria vida, que o céu te conceda hoje uma nova oportunidade outra vez. Aleluia! Dá de comer para ela. A menina come, ele se despede, mas com uma palavra. Qual? Não contem para ninguém o que eu acabei de fazer aqui dentro. Porque aquilo que Jesus faz nem sempre precisa ser anunciado uma vez que é na nossa vida. Ele olha e fala: olha, não conta para ninguém, porque ela tem 12 anos de idade. É fato que ela ainda é uma criança. E toda criança gosta de brincar. Quem estava na porta jogando ia ter que ver essa menina saindo pela porta, andando com saúde. E ao olharem para ela, entenderiam que aquilo só aconteceu depois que Jesus entrou dentro daquela casa. E tem gente que sabe, ou se sabe, que tem coisas que só aconteceram quando Jesus colocou o pé dentro da sua casa. Aleluia! Glória a Deus! Tem coisa que só vai mudar quando ele colocar o pé lá dentro. Quem olhava de fora dizia: rapaz, antes de Jesus chegar, a morte chegou. Mas depois que ele chegou, a morte teve que bater em retirada. Jesus chegou. Eu não quero ser hoje, com as minhas palavras, negligente em dizer que nós vamos perder pessoas, em dizer que o ente querido não poderá falecer. É claro que nós iremos, mas o recado do céu hoje para nós é: Ele tem poder para restituir tudo aquilo que você perdeu. Ele tem poder para refazer hoje tudo aquilo que o diabo botou como um ponto acabado, dizendo para você parar de ver, para você parar de esperar, para você parar de confiar. O céu me trouxe aqui hoje com uma palavra para a alma de alguém. Volta
Jesus Seja o nome do Senhor Jesus. mudou o destino da casa de Jairo. O texto não revela o que aconteceu com Jairo depois, ou as consequências, se chegaram ou não, mas é impossível Jairo se arrepender de uma decisão como essa. Uma vez que ele pôde olhar no rosto do seu filho outra vez, da sua filha outra vez, e ver ela o chamando de pai, e ver ela dizendo para ele que o ama, ou ele dizendo para ela que o ama. Em nossa vida existirão decisões que, por mais difícil que seja no momento, nos farão olhar e dizer: graças a Deus que eu fiz a escolha certa. E perdoar ainda é a escolha mais certa que você pode tomar. Voltar a abraçar ainda é a escolha mais certa que você pode tomar. Voltar a congregar ainda é a escolha mais certa que você pode tomar. Voltar a orar ainda é a escolha mais certa que você pode tomar. Sentar na mesa com a tua família ainda é a escolha mais certa que você pode tomar. Dizer para alguém que você o ama ainda é a escolha mais certa que você pode tomar. Abraçar esse filho ainda é a escolha mais certa que você pode tomar. O céu está gritando para a alma de alguém: abre mão desse orgulho e tome hoje. Aleluia! Certo. Pois você sabe qual é. Você pode aplaudir o Senhor esta noite. Eu quero ter uma oportunidade de